Hoje em dia muito se fala em resiliência, mas afinal, o que é ser resiliente? É quando a gente tem a capacidade de transformar uma situação ou evento negativo na nossa vida em algo positivo. Parece fácil falando, mas quando estamos diante de algum problema ou situação difícil, é que começa o desafio. A gente tem sempre duas opções: olhar o lado ruim e olhar o lado bom, porque sempre existe um lado bom e um lado ruim. Isso é inevitável, indiscutível. Então, você tem um problema. Você tem duas opções. Você pode chorar, espernear, gritar, reclamar. O problema vai estar te esperando ali para resolver, independente de quanto tempo você leve para se acalmar, para pensar racionalmente numa solução para aquele problema. Então, ser resiliente é entender que situações ruins, problemas, traumas, decepções vão acontecer, porque, como eu sempre digo e gosto de enfatizar, somos seres imperfeitos em busca de evolução. Se você estudar a história do homem, a origem do homem, vocês vão ver que nós já passamos por uma evolução gigante. E isso indiferente em que você acredita, em termos de religião ou ciência, existem coisas que estão ali à nossa volta, que já foram comprovadas e que a gente não pode negar. Então, sim, o homem passou por uma evolução. Em relação ao aspecto físico, cultural, social, e hoje eu acho que o mundo chegou num ponto em que o desafio é a nossa evolução pessoal, a nossa evolução espiritual, é a gente colocar em equilíbrio o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. E isso é tão importante quanto qualquer outra coisa na sua vida, porque você pode ter dinheiro, você pode ter uma carreira que você sempre sonhou, você pode ter o amor da sua vida, mas se você não estiver feliz, se você não estiver bem com você mesmo, nada disso vai adiantar. Porque é quando dizem que a felicidade é algo que vem de dentro, às vezes é uma coisa meio difícil de entender, mas não existe maior verdade do que essa. Então você pode analisar cantores, artistas de Hollywood muito famosos, com muito dinheiro, que se suicidam, que acabam entrando nas drogas, que acabam se perdendo durante o caminho. Por quê? Porque nada daquilo para eles faz sentido. Nem todo dinheiro, nem toda a fama, nem todas as mulheres ou homens, enfim, eles podem ter tudo que o dinheiro pode comprar. Eles podem ter os homens ou as mulheres mais bonitas, eles podem ir nas melhores festas, terem todos os carros e ainda assim não são felizes. Por quê? Porque quando você não se conhece, quando você não sabe quem você é de verdade, quando você não reconhece que existe uma alma e um espírito dentro de você que precisa ser descoberto e que a gente tem que fazer a nossa alma, a nossa essência fluir e assim a gente tem que ser feliz, e seremos felizes com isso, a gente descobre o segredo da vida. Então, não adianta você se concentrar só na sua carreira, não adianta você se concentrar só no seu relacionamento, se dedicar 100% ao seu casamento, aos seus filhos, porque uma pessoa infeliz vai propagar infelicidade. Então, se você se sacrifica pela felicidade do outro, você, em determinado momento, vai fazer alguém infeliz. Porque a nossa energia, o mundo é energia. Então, eu estou transmitindo a minha energia a todo momento. Então, não é só com você que você tem que se preocupar. Se você ama tanto pessoas a ponto de se sacrificar por elas, então você tem que pensar também que você estando infeliz, sendo infeliz, você vai fazer as pessoas infelizes também, porque não tem como. Energia é uma coisa que a gente não tem como disfarçar ou vou fingir que estou bem. Não, a sua energia não finge, ela simplesmente é. Então, eu escrevi uma vez que não existe maneira de fazer Photoshop na nossa alma e na nossa essência. Por quê? Porque hoje em dia nós temos ferramentas de realmente filtros, de Photoshop, que a gente pode mudar tudo aquilo que a gente não está feliz, falando da nossa imagem, do nosso exterior. Porém, não adianta nada. Você pode mudar e editar a sua foto o quanto você quiser, ficar lindo, linda, maravilhoso nas redes sociais e ganhar muitas curtidas, muitos comentários e todo mundo dizer que você tá lindo, maravilhoso. Só que lá dentro não tá legal e você sabe disso. Então, por que você vai ficar camuflando aquela sensação de infelicidade e por fora você tá mostrando uma coisa totalmente diferente? Então, gente, a positividade,
a resiliência são duas ferramentas importantíssimas na sua vida que vão te ajudar a sempre ver os dois lados da história. Tudo é lição, tudo é aprendizado nessa vida. Então, a maneira como você reage, como você se comporta diante dos acontecimentos ruins, dos acontecimentos negativos, definem o seu estilo de vida. Então, você tem que decidir, você tem que escolher. E uma vez que você escolheu ir por aquele caminho, não reclame. Não reclame se as coisas dão errado, não reclame se para você dá tudo errado sempre. Mas você já parou para analisar? Você já parou para se perguntar por quê? Não é porque a culpa não é da vida, gente. Não existem culpas, existem consequências. Consequências de escolhas, de atos que nós tomamos, fazemos e não somos obrigados. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala, você tem que fazer isso. E quando acontece é crime. E existe uma lei para isso. Então, você faz aquilo que você quer todos os dias, o tempo todo. E aí você decide culpar a vida. Culpar o seu pai ou sua mãe, culpar o seu marido, a sua esposa. E isso, gente, gera um transtorno imenso. Porque o que acontece hoje em dia, as pessoas são escravas. Elas são escravas da sociedade, da cultura, do meio em que vivem. Porque quando você não se conhece, você não tem opinião própria, você está suscetível a tudo aquilo que estão te falando. Então, você vai facilmente se deixar levar por opiniões alheias e vai tomar decisões erradas e vai continuar sendo infeliz. Por que que eu estou falando sobre isso? Porque eu fui infeliz por grande parte da minha vida. Fui infeliz porque eu não sabia quem eu era de verdade. Eu estava perdida. Eu sabia que não era aquilo que eu queria, mas eu não sabia por onde começar. E é isso que eu vou falar com vocês no próximo vídeo. Como que a gente começa? Por onde começar? E não é um manual, não é uma super fórmula. E simplesmente uma perspectiva diferente para você pensar, para você analisar e ver se alguma coisa pode ser aplicada na sua vida e nas suas próprias experiências. Então, a gente continua falando sobre isso no próximo vídeo.